Oi, boa noite. Esperar o pessoal aí que está chegando. É sempre muito bom a gente retomar as nossas lives e quero começar hoje essa live, depois de tanto tempo que eu não fiz mais as nossas lives, eu quero começar agradecendo as orações, foram milhares de pessoas orando pelo meu irmão, e hoje surgiu assim um fio de esperança, né? Com a hemodiálise, baixou a necessidade do oxigênio. Então, gente, muito obrigado. E quando precisarem das nossas orações, a gente também está aqui. Pois bem, chegando aí os nossos amigos, muita gente já reclamando que a gente não tem feito lives. E eu, particularmente, acho que com essa pandemia, nós tivemos a oportunidade de desenvolver a tecnologia que a gente não conhecia, de rede, e acredito que mesmo em tempos normais, as lives vieram para ficar, porque a gente se comunica à distância, como aí a doutora Jamila Jorge Ferrari, que hoje é a nossa convidada, que está lá em São Paulo e vai estar reinaugurando com a gente aqui essa fase das nossas lives. Seja muito bem-vinda, doutora Jamila. Um prazer enorme ter você aqui em casa, sinta-se em casa. E realmente você é uma pessoa, assim, que a gente tem muito respeito e admiração. É uma mulher jovem, é uma delegada dessa nova geração que luta pelas mulheres, porque nós vivemos num ambiente bastante machista, que é o ambiente policial, não adianta, por mais que desenvolva, ainda é um ambiente predominantemente de homens, e esta causa que a gente abraça aí de defesa da mulher precisa realmente ter vocação, porque é um sacerdócio. Então, antes de eu começar aqui a nossa live, eu queria dizer uma coisa. Todo mundo acha que o marco do combate à violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha, de 2006. A Lei Maria da Penha é muito importante, e ela já sofreu, assim, uma série de modificações. Mas muito antes da Lei Maria da Penha, o Estado de São Paulo inaugurou as delegacias de polícia de defesa da mulher. Então, gente, esse é um dado histórico que todas as pessoas que acompanham a nossa live têm que conhecer, ou seja, o pontapé inicial para o atendimento de verdade às mulheres vítimas de violência começou no estado de São Paulo. É por isso que ainda hoje o estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de delegacias da mulher. E acredito também o estado que tem o maior número de pedidos para se instalar delegacias da mulher. Então, sobre este e outros assuntos, nós vamos falar hoje, então, com a doutora Jamila Jorge Ferrari. Jamila, ela é coordenadora, vamos lá traduzir para você que não é do meio policial. Ela é a primeira mulher na hierarquia das delegadas que combatem a violência contra a mulher. Ela é a chefe de todas as delegacias da mulher do estado de São Paulo. Então, em São Paulo tem uma coordenadoria, onde a doutora Jamila tem a difícil tarefa de ouvir os chororós, porque a gente reclama muito mesmo, faz, mas reclama. Doutora Jamila, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Terezinha, é uma honra, um prazer e principalmente um desafio estar aqui numa live tão importante, com pessoas tão importantes e com a senhora especificamente, um exemplo aí de delegada, de mulher e principalmente com relação ao combate à violência contra a mulher. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Acho bem importante, né, a gente discutir, conversar e falar um pouco do nosso trabalho, que às vezes fica um pouquinho esquecido no meio policial, né? Todo mundo, quando fala de polícia, pensa na polícia fardada, que é a polícia militar, ou pensa no preso, pensa na investigação, mas esquece do trabalho maravilhoso que as nossas delegadas fazem, árduo trabalho, porque a gente sabe também que aqui no estado de São Paulo, pelo menos 30% de todos os boletins de ocorrência que são feitos nas delegacias são de violência contra a mulher,
Ou seja, é muito mais do que se possa imaginar. Só o ano passado, para a senhora ter uma ideia, nós registramos mais de 134 mil boletins de ocorrência de violência contra a mulher. Então, é um número que, quando você fala, dá até um choque, né? Fala, nossa senhora, e mesmo assim é um número que provavelmente está subestimado, porque a gente sabe também de muitas mulheres que sofrem caladas nas suas residências, nos locais onde elas estão com seus companheiros, que são vítimas de violência e não conseguem buscar ajuda, têm medo, têm vergonha, e precisam, né, de lives como essa até para saberem e entenderem que estão sendo vítimas e que precisam buscar ajuda, que a gente vai estar lá pronto e firme para atendê-las. Muito obrigada. Olha, eu quero apresentar aqui para vocês uma amiga que acabou de chegar, uma convidada minha. Ela é simplesmente a primeira-dama da cidade de Montemor. Que linda. Aqui, Elaine Brice, uma fãzona, e você sabe que, graças a ela, doutora Jamila, nós implantamos aqui, vamos implantar, aprovamos a lei esta semana, que cria o CEAMO, o Centro Especial de Atendimento à Mulher, e o Centro de Reabilitação do Agressor. Porque nas cidades onde não tem DDM, este órgão, que até antecede a ida à delegacia, pode fazer toda a diferença. Então, eu queria apresentar e fazer um agradecimento público à doutora Elaine, que está aqui conosco. Prazer. Boa noite, Elaine. Boa noite. Boa noite, tudo bom, doutora? É um prazer estar aqui presente, não contava com isso, e é um prazer ter a delegada Terezinha junto conosco, que esse projeto que está sendo lançado para nós, que já é consolidado em Campinas, é importantíssimo. É o que vai nos salvar aqui. Com certeza. É muito bom. Obrigada, viu, Elaine? Muito prazer. Aliás, gente, ela fala que não foi programado, porque, na verdade, eu vim usar a internet da casa dela. Porque a minha internet no prédio onde eu fico aqui em Montemor durante a semana não está muito estável. Eu falei, não vou correr o risco. E aí, é por isso que realmente foi uma surpresa, né? Obrigada. Mas fiquem à vontade. Elaine, obrigada. Doutora Jamile, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho o que vem a ser uma coordenadoria das delegacias de defesa da mulher e, principalmente, se existe uniformidade de atendimento. Sim. Então, doutora, na verdade, acho bem importante a gente explicar, né? Nós temos aqui no estado de São Paulo, hoje, 138 delegacias de defesa da mulher, espalhadas aí por todo o estado. Aqui atrás de mim, eu não sei se todo mundo consegue assistir, tem o mapa do estado, e todas essas marquinhas lilás, né, são cidades que têm DDM. Então, para a gente ter uma ideia de como está espalhado aí por todo o estado. Quantas são no estado de São Paulo? 138. É um número assim bem expressivo. A gente tem quase 40% de todas as DDMs do Brasil estão aqui no estado de São Paulo. Como a senhora bem disse no início, né? Somos pioneiros na proteção da mulher desde 1985, bem antes da Constituição Federal, inclusive, já se pensava, já se trazia para a pauta dos direitos da mulher como algo importante, né? Como uma pauta importantíssima. A coordenadoria especificamente, como eu disse, né, são 138 DDMs, e a gente apoia, auxilia, dá todo o suporte técnico e jurídico para as colegas das DDMs poderem agir quando elas estão com algum tipo de dúvida, quando elas estão com algum tipo de problema, até se for o caso de compra de objetos que elas precisam comprar para organizar as suas delegacias. Se eventualmente há uma dúvida jurídica que a gente precisa de alguma forma dirimir, tudo isso é concentrado aqui, e aí a gente tenta ajudar as colegas a que elas tenham, de forma tranquila, elas consigam, né, fazer o mistério que é cuidar das mulheres e efetivamente diminuir as ocorrências de violência contra a mulher. Especificamente, com relação ao atendimento, nós temos aqui no estado de São Paulo, desde 2017, uma resolução, a resolução 2/2017, que ela instituiu o protocolo único de atendimento às vítimas de violência doméstica, ou seja, a Secretaria da Segurança Pública, desde 2017, ela determina que tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar,
quanto a polícia científica, diante de um caso de violência doméstica, deve agir de certa maneira. E aí, com relação à polícia civil, tem lá uma série de determinações, como, por exemplo, ouvir a vítima imediatamente. Essa mulher chega na delegacia de polícia, registra o boletim de ocorrência, a gente não pode mandar ela para casa e falar, vem depois para ser ouvida. Não, nós precisamos ouvi-la, colocar tudo isso no papel, orientar essa vítima, por exemplo, a pedir medida protetiva. A maioria das mulheres sequer sabem que elas têm essa possibilidade, né, dessa medida protetiva de urgência, que vai, com certeza, proteger a vida delas, impedir que esse agressor chegue próximo, tente algum contato. E isso tudo, pelo protocolo, nós, delegadas das DDMs, temos que orientar essa vítima. Tirar a fotografia das lesões aparentes. Muitas mulheres chegam na delegacia com um olho roxo, uma marca no braço. Tiremos fotografia. Essa fotografia vai ajudar muito para que, quando o Poder Judiciário receber a informação que essa mulher precisa de medida protetiva, ele não espere o laudo para saber se a lesão foi leve, grave ou gravíssima. Ele vendo o olho roxo, o juiz, o promotor vendo o olho roxo, com certeza ele vai dar de uma forma muito mais célere a medida protetiva, porque ele viu, ele está vendo, como todo ser humano, né, nós somos extremamente visuais, ele está vendo a lesão que foi causada. Mesmo que depois, no laudo de exame de corpo de delito, venha aquele monte de nome difícil, né? Equimose, rosácea, aquele monte de nome difícil, não. É um olho roxo. E por isso essa mulher precisa de proteção. Então, uma série de procedimentos que as colegas nas delegacias de defesa da mulher devem seguir justamente para dar efetivamente essa proteção que essa mulher busca. Seja a mulher vítima de violência física, violência moral, qual violência for, né? Hoje em dia se fala muito da violência psicológica, inclusive o governo federal acabou de sancionar a lei, o stalking, né, que é aquela perseguição contumaz às vítimas de violência. Então, todos esses crimes, mesmo aqueles que não deixam lesão, nós, nas delegacias de defesa da mulher, seguimos esse protocolo para efetivamente ajudar essa vítima a romper o ciclo da violência e ter a proteção estatal necessária para que ela não venha a ser mais uma vítima de feminicídio. Muito importante essas informações. Deixa eu só dar um oi aqui, pessoal do Facebook. Eu não consegui transmitir direto, a gente teve um bloqueio aí, mas a gente depois vai deixar disponível para vocês essa live no YouTube, mas se quiser fazer pergunta, pode fazer aqui pelo SEI, eu estou com a tela ligada aqui pelo celular, pelo Face, e eu vou transmitindo aqui para a doutora. A Eliana Giacomassi está com a gente, ela é psicóloga lá da Academia de Polícia, mandando um abraço aí para a doutora Jamila. Obrigada, boa noite. Está dando boa noite para você aí, Jamila. Também está assistindo aqui a Ondina de Carvalho, que é minha irmãzinha, querida, linda, graças a Deus, hoje nós estamos felizes, e Elaine Rabin-Brich, que acompanha com a gente também. Doutora Jamile, primeira coisa, o que mais se fala agora, nesse período, por conta do isolamento, da pandemia, é que a violência doméstica aumentou nos tempos de pandemia. E eu queria perguntar para a senhora se isso se confirma, se é verdade que a violência contra a mulher aumentou, porque até onde eu tenho informação, as estatísticas não mostram um aumento significativo diante do confinamento. Então, eu pergunto à senhora, podemos afirmar que aumentaram os casos de violência doméstica durante a pandemia? Tão importante essa pergunta, doutora, porque realmente as estatísticas não mostram isso, ao contrário. As estatísticas falam, inclusive, que a violência contra a mulher diminuiu durante a pandemia, pelo menos os registros da violência contra a mulher, né? Então, nós temos uma queda no número de boletins de ocorrência registrados de todos os crimes, a queda de BO de lesão corporal, de ameaça, de estupro de vulnerável. Há uma queda também no número de feminicídios, há uma queda também no número de tentativas de feminicídio. Então, assim, quando a gente fala desses crimes, principalmente a lesão corporal, a ameaça, a injúria, a calúnia, a difamação, que são crimes que dependem da mulher ir até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, nesses crimes, talvez a gente possa, um pouquinho mais para frente, determinar, houve uma queda ou essas mulheres não conseguiram sair de casa para fazer esse boletim de ocorrência. Nos casos específicos de feminicídio e tentativa de feminicídio, eles são
na maioria das vezes, de registro compulsório. É obrigatório o registro do feminicídio, é obrigatório o registro da tentativa de feminicídio. E aí quando a gente enxerga, exatamente, e aí quando a gente enxerga que há uma queda nesses índices, então talvez a violência, não é que ela diminuiu, mas talvez ela não tenha aumentado como se tanto falou, né? Que teria aumentado as denúncias e tudo mais. Mas eu acho também, doutora, que a pandemia, ela trouxe assim, ela é terrível, né? A senhora acabou de falar do seu irmão, que está passando aí por uma série de problemas, e nossas orações continuarão para o pronto estabelecimento dele. Mas a gente tem que pensar também que a pandemia trouxe, talvez até por conta das adversidades, uma série de situações que, de alguma forma, foram boas para a proteção da mulher. Então, essa rede de proteção que foi criada, tanto das organizações não governamentais, quanto da sociedade civil, quanto da própria polícia, Poder Judiciário e Ministério Público, todo mundo unido, mostrando para essa mulher que ela tem que procurar ajuda, que nós temos que denunciar, que, por exemplo, os vizinhos têm que denunciar, o síndico do prédio tem que denunciar, todo mundo tem que trabalhar em prol dessa mulher, para que essa mulher não seja uma vítima de uma violência ou até de um feminicídio. De uma certa forma, eu acho que a pandemia trouxe essa luz para que a gente entenda que não devemos só esperar da polícia, do juiz, do promotor. Nós também, como sociedade, temos que nos unir e temos que buscar a proteção efetiva da mulher. Porque hoje pode ser a nossa vizinha, mas amanhã pode ser a nossa irmã, pode ser a nossa filha, pode ser a gente mesmo. Então, nós, como sociedade, temos que nos unir, porque a violência contra a mulher, ela não é só contra uma mulher específica, com nome e RG. Ela é contra uma família inteira, ela é contra crianças, ela é contra uma sociedade. E quando a gente se une, tanto, claro, as instituições que são obrigadas a cuidar e a fazer alguma coisa, mas a sociedade como um todo se une nessa proteção, a tendência é que esses crimes realmente vão diminuindo até um dia, quem sabe, eles acabem, eles se encerrem, né? É a nossa, claro que nossa esperança, nosso sonho, né? Exatamente. Eu acredito, Jamila, veja, eu comecei na primeira delegacia da mulher em Campinas há mais de 30 anos. E a gente não tinha tantas notícias de feminicídio. Aí, mesmo com a denominação de homicídio, mas com essa característica de ser de violência doméstica, que na época não se cogitava tipificar como assim essa conduta. Mas eu me lembro perfeitamente que as mulheres não morriam tanto, porque cadáver você não escolhe, crime de homicídio você não esconde, crime de homicídio, seja contra quem for, a gente identifica que houve uma morte. Então, não era. As pessoas dizem, porque agora divulga mais. Não. Nós que estamos na polícia sabemos que todo mundo que desaparece ou que morre é objeto de um crime, né? E a gente investiga. Então, é muito importante que a gente fale na denúncia. E aí, Jamila, na prática, eu encontro uma situação que as pessoas têm medo de denunciar, e não é só medo de uma retaliação do agressor. As pessoas têm medo dessa mesma mulher se arrepender de ter pedido ajuda e, de repente, não pode voltar atrás. Então, você sabe disso, você é uma policial, é professora, como eu, da Academia da Polícia Civil, você é aí a gestora do programa Integrar, que é um trabalho de capacitação maravilhoso dos policiais civis para o trato da violência doméstica, mas as pessoas e os policiais têm uma dificuldade enorme em lidar com o arrependimento. O que você nos diz? Como motivar o policial diante dessa fragilidade feminina, né, de perdoar tantas vezes? Então, doutora, eu acredito que passa um pouco por empatia, no sentido da gente tentar entender que muito mais do que o simples registro da ocorrência, essa mulher precisa de ajuda, no sentido, claro, um boletim de ocorrência, mas ela também precisa da rede de proteção. E aí vai também um pouco da sensibilidade dos policiais e
e do entendimento mesmo, do conhecimento que os policiais têm que ter, que essa mulher, ela não precisa só de BO. Ela precisa de BO, com certeza, mas ela também precisa de uma ajuda psicológica, de uma ajuda de assistência social, de uma ajuda, muitas vezes, médica, psiquiátrica, ou mesmo da própria prefeitura, né? A senhora é melhor do que eu sabe de como as prefeituras têm serviços que são de importantíssimos para ajudar essa mulher a efetivamente romper esse ciclo. Então, é normal que essa mulher, muitas vezes, se sinta perdida, tenha medo de procurar ajuda, tenha vergonha, às vezes não tem condições financeiras de procurar ajuda, ou seja, se elas vão até a delegacia, fazem um boletim de ocorrência, e aí o cara é preso, né? O marido é preso, quem vai pagar a escola dos filhos? Quem vai pagar o aluguel da casa? Quem vai trazer comida para dentro de casa? E aí elas preferem voltar e talvez até aceitar uma violência para que os filhos não passem fome ou para que ela não tenha aonde morar. Então, a gente tem que entender que isso é muito importante, né? Que, além do BO, que é o que a gente tem que fazer, a gente também tem que trabalhar em conjunto, né? Trabalhar em rede, mais uma vez, com prefeituras, com o governo estadual, para justamente fortalecer essa mulher. Não só um BO, um simples papel, mas ajuda psicológica, ajuda de assistência social, o que a senhora falou no começo, que vai ser implementado aí na cidade, né, no município, de também cuidar desse agressor, para que esse agressor eventualmente não agrida mais, não só a mulher que ele tá, mas outras relações, né? Porque ele pode até separar daquela mulher que ele agrediu, não há problema nenhum, mas ele nunca mais vai ter relação? Não, ele vai ter uma outra companheira, uma outra namorada. Então, a gente precisa, sim, discutir com esse agressor para que ele não se torne novamente um agressor. Então, são vários, vamos dizer assim, braços, né, que a gente tem que, de alguma forma, alcançar para ajudar essa mulher a não se arrepender ou a se reinventar. Acho que talvez a palavra seja essa, né? Se reinventar. Saber que ela pode, sim, ter uma profissão, que ela pode, sim, ajudar criar os filhos dela, que separação não há problema nenhum se separar e que cada um segue o seu caminho e que isso não é ruim para ela, né? E que esse agressor também, de alguma forma, seja tratado, né? Não tratado porque ele não é doente, mas que ele seja, que ele entenda o que aconteceu para ele não repetir mais esse tipo de atitude. Muito importante. Deixa eu dar um aviso aqui, o pessoal está tentando entrar pelo Facebook, por alguma razão está bloqueado, e então eu estou aqui pegando as perguntas aqui, estou fazendo ao vivo, mas só apareceu essa linda aqui, ó, da doutora Jamile, ó, quero mostrar para vocês. Linda, não está podendo aparecer no Face, mas podem mandar perguntas aí, viu? Boa noite, Cláudia Garcia, obrigada pela participação. Doutora Jamile, para você que chegou agora, é coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Nós podemos dizer que ela chefia 134 unidades policiais do Estado de São Paulo. E acreditem, as outras mais de 400, sei lá, 500 cidades que ainda existem, estão querendo delegacia da mulher, não é assim? É fácil criar uma delegacia da mulher no município, doutora Jamile? Por onde começar? Por exemplo, aqui em Montemor não tem, é uma cidade de 60 mil habitantes. Por que essa dificuldade em se criar tantas delegacias da mulher se a demanda é grande? Então, doutora, a gente sabe, né, principalmente depois de um tempo para cá, por conta até da reforma da Previdência, nós tivemos, de alguma forma, um esvaziamento das carreiras policiais. Então, muitos policiais se aposentaram, estão ainda se aposentando, porque a reforma da Previdência, de alguma forma, não foi muito boa com a carreira policial, né? A reforma federal e depois estadual. Sim, foi terrível. Então, nós temos muitos policiais se aposentando, nós temos, infelizmente, um déficit muito grande do número de policiais, delegados, escrivão, investigadores, de todas as carreiras, e isso, de uma certa forma, dificulta a instalação de DDMs
porque para criar e para instalar uma DDM, a gente precisa de toda uma estrutura, não é simplesmente pegar um prédio e colocar uma placa escrito DDM, né? Eu preciso de policiais capacitados, eu preciso de delegadas mulheres, de policiais femininas, capacitadas, que tenham esse perfil no atendimento à mulher, né? A gente sabe que tem algumas colegas que não têm o perfil no atendimento da mulher, porque não entendem ou porque são, de alguma forma, acham que a violência contra a mulher não é um crime de verdade, né? Estou falando entre aspas aqui, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que para trabalhar numa delegacia de defesa da mulher, a pessoa tem que ser vocacionada. Mas, além de ser vocacionada para ser policial, ela tem que ter não basta ser mulher, né, doutora Jamila? Exatamente, não basta ser mulher. E então, com esse déficit de recursos humanos que nós temos na Polícia Civil, e não é só na Polícia Civil, né? Em todas as instituições públicas, de alguma forma, fica um pouco difícil a gente criar e instalar outras DDMs, porque a gente quer que a delegacia instalada seja uma delegacia de excelência. Como eu disse, não adianta nada eu ter um prédio com uma placa e o serviço ser ruim ou não ser condizente com aquilo que o município precisa. Então, a gente, infelizmente, não consegue, num momento, e eu acho que por um tempo, aumentar os números de delegacias de defesa da mulher. Mas, voltando àquilo que eu estava falando da pandemia, né, que apesar de ser terrível, traz alguns benefícios. Nós, desde o dia 2 de abril, fez um ano agora, semana passada, o nosso delegado-geral, ele determinou, né, na verdade, a criação da DDM online, que é uma delegacia totalmente virtual, que as mulheres, através de qualquer dispositivo eletrônico, elas acessam a delegacia eletrônica, né, chama delegacia eletrônica, e elas registram o boletim de ocorrência através do dispositivo, seja um telefone, um smartphone, um notebook, um desktop, elas registram a ocorrência, essa ocorrência é analisada por delegadas de polícia, escrivães de polícia, agentes policiais que ficam 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do ano, analisando esses boletins de ocorrência, validando esses boletins de ocorrência e tomando a decisão mais correta para aquele caso concreto, inclusive pedindo medida protetiva quando online, for necessário. Né, pela internet. Totalmente online, totalmente Isso virtual. É importante, doutora Jamila, porque as mulheres não sabem, mas elas nem precisam sair de casa para o agressor ser afastado. Olha que interessante, do computador dela, ela faz a ocorrência, representa pela medida protetiva, e quando vê, a polícia está batendo na porta para tirar o agressor de lá. É um avanço enorme, parabéns por essa luta. Era um sonho meu que parecia tão distante, mas que veio com a pandemia. Então, parabéns você, viu, Jamila, todas as colegas delegadas da mulher. Acredito que muitas estejam querendo entrar aqui, mas pelo Facebook não estão conseguindo. Olha, nós estamos direto, gente, pelo YouTube. Então, se você quiser acompanhar a nossa live, você entra lá no link do YouTube e consegue acompanhar a gente. Olha, a doutora Ana Paula, nossa amiga de Araçatuba, está tentando entrar, não conseguiu, dando boa noite aí para você. Jamila, a Val Siqueira, minha amiga também, e a Cristiane Lirani, que manda um abraço, quer entrar. E, olha, eu vou pedir a você já marcar para a gente repetir essa live pelo Face, pelo Instagram, porque bloquearam a gente aí, não sei por quê, né? Mas isso acontece com frequência. Tá bom? Obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai passar muitas orientações às mulheres. Isso tudo que você está colocando é muito importante. Olha, eu sempre recebo informações, e eu tenho uma dificuldade de lidar com isso, que você nem imagina, de que as mulheres não são bem atendidas na polícia, inclusive muitas reclamações de mau atendimento nas delegacias da mulher. Isso ocorre, a gente pode chamar isso de mau atendimento, ou a gente, na minha linha, na minha visão, vende-se a ideia
de uma tenda dos milagres, né? Então, eu vou na delegacia da mulher, a delegada vai resolver minha vida. Se ele me agredia, né, ele vai deixar de me agredir. É mais ou menos assim. Então, eu queria te perguntar isso. Existe ainda um número grande de reclamações, de mau atendimento, ou isso é também um pouco de desentendimento do que é uma delegacia de polícia? Então, doutora, eu acho que é um pouquinho de cada. Eu acho que é importante a gente falar nesse sentido, né? Realmente, a gente tem algumas reclamações de mau atendimento nas delegacias de defesa da mulher ou nas delegacias comuns, né? Que a gente chama delegacia de bairro ou delegacia territorial. Existem algumas reclamações nesse sentido. Essas reclamações, quando acontecem, quando chegam ao nosso conhecimento, também porque às vezes a gente fala assim, a minha amiga foi mal atendida, mas aonde? Não sei. Com quem? Não sei. Ela falou que foi mal atendida. Não tem como eu resolver o problema se eu não sei onde está o problema, né? Então, sim, às vezes a gente precisa, claro, receber essas denúncias para a gente tomar atitudes concretas. A Polícia Civil tenta, de todas as formas, inclusive criando cursos na Cadepol para os policiais que já estão na carreira, para os policiais que ainda não estão, mas que estão agora no curso de formação. A gente cria cursos, seja de direitos humanos, de atendimento às vítimas de violência doméstica, de crimes sexuais, justamente para trazer essa especialização do policial, seja ele de DDM ou não, porque a gente sabe da importância do bom atendimento nesses casos específicos e da nossa responsabilidade. Mas eu concordo com a senhora que, às vezes, a pessoa, ao ir a uma delegacia e não ter, talvez, aquela resposta que ela acha que teria, ou não ter aquela atitude imediata, porque também a gente depende, né, de outras, do Poder Judiciário, do Ministério Público, de outras instituições, e aí a pessoa acha que foi mal atendida porque não conseguiu o que ela queria. Mas não significa que tudo que ela quer realmente é caso de DDM ou deve ser, essa providência é da nossa responsabilidade. Então, eu acho que é um pouquinho do que a senhora falou. Nós não somos tenda dos milagres, nós fazemos o nosso trabalho, o nosso serviço da melhor forma possível. Onde está errado e aonde tem o gargalo, né? Onde tem o problema, a gente sabendo, a gente toma atitude, é uma determinação, inclusive, do nosso delegado-geral, que toda vez que a gente recebe essas reclamações e essas denúncias, a gente tome providências enérgicas. Então, todas as denúncias são encaminhadas para a corregedoria, para que realmente essa pessoa seja verificado quem é, e aí sejam tomadas as providências administrativas. Mas, infelizmente, a gente não pode tudo também, né? A gente, às vezes, nós temos limites. Eu não posso também cometer um abuso de autoridade. Eu quero que você vá lá na minha casa, chute a porta, pegue o carro. Não, isso é abuso de autoridade. Eu sou humana e eu sou policial. Eu também sigo as regras, né? Eu também sigo as leis. Então, quando a pessoa talvez não tenha aquela resposta que ela imaginava que ia ter, muitas dessas pessoas acham que o atendimento foi ruim. Mas, na verdade, a gente não consegue dar todas as soluções que essa pessoa busca, né? Nós somos policiais e a gente consegue dar a resposta policial. O resto, infelizmente, foge um pouco das nossas mãos, das nossas competências. Então, não sei se o fato de ter trabalhado muitos anos à frente da Delegacia da Mulher, eu sinto que antes da delegacia deveria haver um estágio, um atendimento nos casos leves, né? Vamos separar aí os casos graves daquela violência que mutila, que lesiona fisicamente, porque na maioria dos casos as mulheres procuram a delegacia e elas saem de lá, tudo bem, o agressor foi preso, mas isso não é garantia de segurança para ela, porque os juízes têm liberado esse preso nas audiências de custódia. Como lidar, né? E isso, eu estou fazendo questão de mostrar isso, porque às vezes fala assim, a delegada prendeu e ele foi solto. Não, a delegada, o delegado prende e o judiciário, atendendo aí as convenções internacionais, porque nem é lei, essa audiência de custódia, me desculpem os doutos juízes, o pessoal do mundo jurídico, mas é uma aberração. A polícia trabalha para prender e o judiciário para soltar. Está errado. Mas eu pergunto a você,
quando uma mulher vai a uma delegacia, ela acredita que a vida dela vai modificar. E isso não é, a polícia não vai conseguir fazer isso. É por isso que eu defendo, doutora Jamila, que antes mesmo de ir à delegacia, veja que em Campinas, o CEAMO, eu criei antes da Lei Maria da Penha. O CEAMO é do ano 2002, é a Lei Maria da Penha de 2006. Por quê? Porque eu acho extremamente importante esse estágio de um primeiro momento com outras profissionais, psicólogas, assistentes sociais que possam encaminhar para um trabalho, né? Porque eu sou política, eu trabalho muito para um projeto em que a mulher tem uma ajuda de custo, uma Bolsa Maria da Penha, para poder sair de casa. Porque todo mundo fala, se fosse eu, largava esse homem, eu ia embora. Mas embora para onde? Pagar de que jeito? Porque a medida protetiva é importante, o homem afastado do lar? Mas a família precisa sobreviver, e muitas vezes, com uma denúncia, o agressor deixa de pagar um aluguel, e a mulher não tem como morar na casa com os filhos. Isso, minha gente, inclusive é motivo para muitas mulheres não fazerem a denúncia, a dependência financeira. Você acha que isso realmente pode colaborar para que a mulher não faça a denúncia e suporte tanta dor, doutora Camila? Acho, tenho certeza. Provavelmente ouviu diversas, né? Quando trabalhou na DDM, a gente sabe que muitas delas falam: eu não quero que ele seja preso, porque senão eu não vou conseguir pagar o aluguel. Não tem como só dar um susto nele, porque assim eu vou conseguir comprar comida no final do mês. Então, sim, com certeza. Normalmente a gente fala, né, que não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe são mulheres pobres demais para buscarem ajuda, né? Com medo demais, com machucadas demais, mais psicologicamente do que fisicamente. Então, por óbvio, essa dependência financeira é talvez um dos maiores entraves dessas mulheres procurarem ajuda. E por isso que a senhora falou é de extrema importância, né? Esses aluguéis solidários, ou Bolsa Solidária, como se fosse uma Bolsa Família, mas de mulheres vítimas de violência, são de extrema importância, porque essa mulher precisa de um empurrãozinho, né? E talvez essa ajuda financeira, que seja por 6 meses, né? Não é uma ajuda eterna, por um tempo fixo, essa ajuda vai, com certeza, fortalecer essa mulher a sair desse relacionamento abusivo. Porque aí ela vai ver esperança, né? Há uma luz no fim do túnel. Eu, com esse dinheirinho, consigo pagar um aluguel, consigo uma babá para o meu filho, para daí poder trabalhar. E aí uma coisa leva a outra e ela efetivamente sai de casa e rompe com esse homem agressor. Eu acho super importante. E aí é o trabalho em rede, né, doutora? O município, o que nós falamos. É o município trabalhando com a polícia, o município pode ajudar muito, por exemplo, cedendo assistentes sociais e psicólogas para trabalharem nas delegacias de defesa da mulher. Lá em Campinas mesmo, né, existem convênios entre o município e a DDM, que essas psicólogas, essas assistentes sociais até atendem a mulher antes dela fazer o BO, até para entender, né? O que está acontecendo? Às vezes nem é caso de polícia, Exato. Às vezes é simplesmente um problema de, sei lá, de pagamento de pensão alimentícia, uma coisa que nem passa pela polícia. E esse atendimento inicial é muito importante. Eu não sei se a senhora, eu sei que a senhora conhece, mas eu não sei se todos que estão assistindo conhecem a Casa da Mulher Brasileira, que tem aqui na cidade de São Paulo, que é um serviço maravilhoso, justamente por isso, né? No mesmo local, a gente tem a assistência social, o atendimento psicológico, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Defensoria e o Judiciário. Ou seja, no mesmo momento, essa mulher vai ter todo aquele atendimento justamente para ela conseguir... Tem até uma casa de passagem onde ela pode ficar por um tempo até conseguir um local para morar, né, uma residência ou ir para a casa de algum parente. Esse trabalho em rede é muito importante. E aí o trabalho entre municípios e Estado, né, no caso, é muito importante. Né, trocando cada um conseguindo dar aquilo que consegue, né? Parece meio redundante o que eu acabei de falar, mas o município, por óbvio, não pode fazer o trabalho de polícia judiciária
e a polícia não pode fazer o trabalho, por exemplo, de assistência social, porque a gente não tem o assistente social policial, a gente não tem essa carreira na polícia. Então, esse trabalho em união, em rede, é de extrema importância e, com certeza, ajuda essas mulheres a efetivamente saírem desses relacionamentos abusivos. Olha, Jamila, você falou uma coisa interessante, né? A Casa da Mulher Brasileira é um projeto do governo federal. E eu fui atrás, meu Deus do céu, se é impossível instalar uma delegacia da mulher, uma Casa da Mulher Brasileira está há anos-luz desta possibilidade. Tem uma no estado de São Paulo, uma única no estado. Olha, nós temos 134 delegacias da mulher e uma única Casa da Mulher Brasileira, que é um sonho de consumo para o combate à violência contra a mulher. É por isso que, assim, eu estou, neste momento, auxiliando aqui o prefeito Edivaldo Brich, de Montemor, e eu falei para ele, olha, vamos trabalhar para ajudar a Polícia Civil, né, atendendo essas mulheres, porque elas ficam desamparadas, elas são colocadas na rua do dia para a noite, é muito difícil, e o pessoal diz, não, a Lei Maria da Penha é muito forte. Ela é forte, mas não é forte o suficiente, Jamila. Você sabe que a Lei Maria da Penha sozinha já mudou tanto, né? Já mudou tanto, mas que a Lei Maria da Penha, ajuda do município, não é nada. É por isso que eu quero registrar aqui a minha gratidão à Elaine Brich, ao prefeito Edivaldo Brich, que acreditaram em mim. Porque eu aprovei esse projeto há quase 20 anos em Campinas, o SEAMO, e eu tenho certeza que a mulher, quando ela vai conversar com a psicóloga, com o assistente social, ou com uma advogada para mostrar o que vai acontecer depois da ocorrência, eu tenho certeza que ela vai se preparar melhor para o pós-ocorrência. E não culpar a polícia porque, de repente, não tomou as medidas que ela gostaria que fosse tomar. As cidades também, a grande maioria das cidades, não tem sequer a casa-abrigo. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que está heroicamente tentando ouvir a gente. A Kátia Menezes está com a gente, a Cidinha Rabelo, a Regiane Pessoas dos Santos, Maria Tereza Palermo, que é secretária do PTB lá de Campinas, Rosângela Silvestre, elas estão acompanhando. E olha, mulheres juntas são fortes, mas unidas, imbatíveis. Aqui do meu lado, a primeira-dama segurando o celular, filmando você, entendeu? Para que as nossas amigas, olha ela aqui, para que as nossas amigas, os nossos amigos, não fiquem desassistidos. Está comigo também a Giovana Migliasso, boa noite para vocês, saudade, Cris de Paula, presidente do PTB Mulher, e a Eliana também, que a determinação e a garra de mulheres como vocês possa levar adiante brilhantes projetos para minimizar o descaminho de tantas mulheres. E aqui, né, Jamila, a gente faz um elogio para as psicólogas da Academia de Polícia. Maravilhosas. Não é que são maravilhosas. Essas são guerreiras. Essas são guerreiras. Maravilhosas. Jamila, eu vou abusar um pouquinho de você, você falou um pouquinho, assim, en passant, dessa última lei sancionada aí pelo presidente, que é a lei do stalking. Explica para a gente o que é o stalking. Em inglês, todo mundo conhece essa forma, essa modalidade de crime como stalking, mas no Brasil é muito recente. Aliás, é uma criancinha ainda, acabou de ser aprovada, não tem ainda, acho que 15 dias não existe. O que é o stalking? E realmente ele vai ajudar as mulheres, doutora Jamile? Então, o stalking, né, que a gente fala a palavra bonita em português, em inglês, na verdade, nada mais é do que perseguição. A palavra correta, né, é a perseguição contumaz, ou seja, aquela perseguição recorrente. Aquele homem que a mulher vai trabalhar, ele está na porta do trabalho dela. Ela sai do trabalho, ele está na porta do trabalho dela. Ela vai, um exemplo, né? Ela vai até o supermercado, ele está lá com o carro estacionado do lado do carro dela no estacionamento do supermercado. Ela vai na igreja, ele está na porta da igreja. Ele tenta, de alguma forma, o tempo inteiro estar próximo dessa mulher, mostrando para essa mulher
que ele tá lá, que ele tá de olho nela, que ele vai de alguma... que mesmo que ele não fale uma palavra, mesmo que ele não a ameace, mas ele vai trazendo para essa mulher, na sua cabeça, né, um medo, um pânico tão grande que faz com que essa mulher, efetivamente, sem ele nunca ter dito nada, ache que a vida dela está em risco, ache que a vida dela está em perigo. Então, essa lei, ela vem, de uma certa forma, a punir mais veementemente esse crime de perseguição. Nós, antes da lei, nós não tínhamos um crime específico para essa situação de perseguição. Nós tínhamos a perturbação da tranquilidade ou a perturbação do sossego, que era uma contravenção penal, um crime de pena bem pequenininha, que muitas vezes não dava uma resposta efetiva, né, para esse agressor. E agora nós temos aí esse crime de stalking ou de perseguição contumaz, que é uma inovação que vem, inclusive, introduzir, né, o 147A do Código Penal, agora é um novo, né, artigo. E está no capítulo da ameaça? Está no título da ameaça? Tem a ameaça que é o 147, ele é o 147A, né? E que ele vai proteger a mulher na sua liberdade individual, né? De ir e vir, porque esse agressor, normalmente, a gente fala agressor, às vezes a pessoa acha que é só quem deixa marca física, né? Não é isso. Qualquer homem que cause uma violência nessa mulher é considerado um agressor. E, nesse caso, a violência da perseguição contumaz, ela é uma violência psicológica. Porque, como eu disse, ele não deixa nenhuma marca, ele não ameaça, ele não a xinga, né? Ele não a humilha, nada. Só que ele está lá. Pega no pé. A gente pode falar que é aquele cara que não larga do pé da gente? Mas de uma forma, pode até ser, mas de uma forma que cause, né, de alguma forma, esse constrangimento, medo, esse temor, exatamente, na vítima, né? Não é, claro, como eu posso falar assim, o galanteador. Relação, a gente sabe, numa relação que não é uma relação saudável, né? Por óbvio, o namorado pode buscar a namorada na escola, no trabalho, não é isso, né? Esse perseguidor, na verdade, ele está fazendo coisas, ele tá tendo atitudes que estão constrangendo essa mulher, né? Que estão deixando essa mulher com medo, psicologicamente abalada. Então, é algo que vem inovar, realmente, porque a gente via muitas mulheres relatando isso nas delegacias e nós não tínhamos um crime compatível, né? E agora a gente tem. Aproveitando a deixa aí, eu falo assim, como eu tenho uma atividade na política, eu fico procurando um meio, né, de motivar as pessoas, as mulheres e homens, a entender um pouco e querer ir para a delegacia da mulher. Você não acha que já passou da hora das delegadas e profissionais da polícia que atuam nas DDMs ter um prolabore como motivação, como recompensa, igual as pessoas que vão trabalhar, por exemplo, no Poupa Tempo, sei lá, você não acha que essa seria uma forma também de estímulo àqueles policiais, porque se trabalho em DDM fosse fácil, todo mundo queria ir para lá. Então, eu fico imaginando que o governo do estado podia atender, motivar um pouco mais essas profissionais e estes profissionais, pagando um prolabore. Você acha que isso pode ser possível um dia? Você consegue ver algum segmento da polícia, numa especializada, que alguém possa ter um vencimento diferenciado como pagamento, assim, como recompensa por um trabalho tão difícil que ninguém quer fazer? Diga-se aqui entre a gente. Doutora, eu acho um pouco difícil, na verdade, né? A gente sabe da importância, que é um trabalho diferenciado, que muitas vezes muito mais desgastante do que talvez trabalhar num plantão ou numa delegacia territorial. A gente sabe disso, mas com certeza, até diante das circunstâncias de como a polícia vive, né, em termos salariais, isso seria, eu acho que algo bem longe assim da gente enxergar, com certeza. Mas vamos deixar plantado aí, porque esses deputados aí que cobram resultados têm que entender que eles podem colaborar, não é isso? Muitas profissões, a Polícia Civil principalmente, me desculpem, mas a Polícia Civil, tão cobrada, né,
principalmente aqui no estado de São Paulo, tem um dos piores salários do Brasil. Então, gente, conheçam melhor essa polícia que não usa farda, mas que está ali nos bastidores investigando um crime. Olha, tem mais gente aqui com a gente está caminhando para o fim da live aqui, a Rosângela Silvestre dizendo que concorda com a gente, aliás, muita gente concordando, está com a gente também a Thalita Cris, a Bernadette Nemer, eu tenho certeza que se a gente tivesse em todas as redes, a gente estaria aí com chovendo, porque o tema é muito bom. Então, é o seguinte, a senhora está intimada a estar com a gente no início de maio, para a gente continuar a nossa live, e eu vou anotar as perguntas que estão sendo feitas, e vou passar para a senhora, se a senhora pudesse dispor a responder na próxima live, e a gente vai interagindo. Doutora Jamila, coordenadora das 134 delegacias da mulher do estado de São Paulo, uma delegada jovem, pioneira, dinâmica e, olha, sem medo de errar. Uma feminista, porque feminista é quem luta pelos direitos das mulheres. Não deturpem essa expressão, porque graças às feministas estamos aqui hoje, né? Ocupando cargos nas lideranças, ingressando nos concursos, podendo usar uma internet, dirigir um carro e até votar e ser votado. Olha que maravilha. Doutora Jamila, muito obrigada. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para a gente, porque esse vídeo vai estar disponível nas nossas redes, no YouTube, e também lá no meu blog, tá? delegadaterezinha.com, lá no Facebook nós temos um blog, e a gente vai estar lá deixando essa live para vocês acompanharem. Obrigada, doutora Terezinha, mas terminando como eu comecei, foi uma honra, um prazer, e mais do que isso, uma alegria muito grande estar aqui dividindo esses momentos com a senhora, uma mulher tão forte, que nos traz tantos exemplos de como ser mulher é difícil, mas é gratificante, porque a gente sabe que esse trabalho que a senhora faz, tanto quando estava na polícia, quanto agora que está na política, é de suma importância, porque é o que a senhora falou, a mulher junto, né? Juntas somos mais fortes e unidas somos imbatíveis. Agradeço profundamente, mando um beijo no coração de cada uma das pessoas que assistiram a gente, e saibam que vocês podem sempre contar com a Polícia Civil, podem sempre contar comigo, e que o que tiver no meu alcance, eu vou buscar, porque a gente merece melhor proteção, melhor trabalho, melhor tudo. A gente merece uma melhor vida. Muito obrigada, doutora. Obrigada mais uma vez, eu que agradeço, e a gente vai te esperar em breve por aqui. Me desculpem aí pelas transmissões, como eu disse, a gente está retomando com muita ousadia, porque a gente quer aparecer em vários canais ao mesmo tempo, e a gente espera você para a nossa próxima live. Doutora Jamila, Deus te abençoe. Amém. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. Quero agradecer a Meraki Alma, que é uma mulher inteligentíssima, tem uma página no Face aí, Sou Mulher, Sou Guerreira, uma porção de seguidores, e que está aqui assessorando a gente na parte técnica. Agradecer a minha primeira-dama, que está aqui, ó, firme, segurando o celular, e dizer que nós queremos te convidar, viu, Jamila? A doutora Elaine está falando aqui para mim que ela quer te convidar para que você venha um dia visitar a nossa cidade, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada.